Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas é um oferecimento do jornal Empresas e Negócios e tem uma parceria com a casa Canon. No programa de hoje, nós vamos falar de algo que deixa o brasileiro, de uma maneira geral, com água na boca. Este que vos fala é testemunha, inclusive. Vamos falar de café, uma riquíssima e tradicional bebida. No programa de hoje, trouxemos Júlio Sabia, Perfeito. o rei do café. Não, o rei não. Um apaixonado pelo segmento. O Júlio, ele é CEO da Intercoffee, uma empresa fundada em 1962, que teve atividades exportadora no seu início, não é isso? Isso. Em 75 passou a atuar no mercado de café torrado, moído, em grãos, até chegar nas máquinas de café. Isso. De uma forma resumida, como é que foi a trajetória dessa empresa, Júlio? Olha, meu pai, um italiano, um napolitano, que migrou para o Brasil, engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal de Nápoles, se apaixonou pelo segmento de café. Em 57, ele já começava a trabalhar não com a Intercoffee, mas no segmento de café. E aí foi evoluindo E ele escolheu o Brasil por razões o óbvias, que o Brasil. Brasil era líder no café, ou foi uma Não, circunstância? meu pai tem uma história muito bonita, que não é o caso. Meu pai ficou órfão de pai e mãe com 7 anos de idade. Então, meu pai foi educado num orfanato e, como ele era muito bom aluno, a Fundação Rockefeller contratou ele e mais uma senhora da Austrália e para vir trabalhar no Cancro Cítrico em 55 no Instituto Biológico que é aqui do lado. Por Aqui ao curiosidade. lado do nosso, Isso. da Casa Canon. Então, meu pai veio para o Brasil porque uma das especialidades dele era fitopatologia, estudava a doença das folhas, que era o cancro cítrico. E aí ele começou, se apaixonou no café, e aí foi para o interior, montou máquinas de compra de café do produtor, e foi evoluindo, começou a exportar café. Foi um dos 5 maiores exportadores de café na época do auge da Intercoffee. Ele embarcava quase 2 milhões de saca por ano. Então, a gente conheceu o mundo do café. Eu e meus irmãos viramos técnicos, né? Que provam café de uma maneira muito técnica, que hoje, inclusive, a gente chama do trader de uma empresa, que é quem classifica o café. Nós estamos falando do Café América, não é isso? Isso. Qual é o segredo desse café? É a experiência acumulada? É uma união de vários fatores, mas sem dúvida esse expertise de exportação nos colocou assim um passo à frente da concorrência de torradores, porque a exportação, resumindo, muito simples, você exporta para um cliente lá fora e ele quer sempre aquele produto. E tecnicamente a gente tem variações de safra e microclima, e etc. Então tem que ter muito conhecimento técnico e nós acabamos aplicando isso no café. Para quantos países vocês exportam hoje, Ó, aproximadamente? hoje a gente está trabalhando assim mais centralizado, Itália, França, um pouco de Japão, mas quando meu pai estava a todo vapor na exportação, vendia praticamente para o mundo inteiro, Era mais Alemanha, pulverizado. mais pulverizado. Ah, muito bem. E E me aí, diga uma coisa, é tão diferente assim a qualidade do café exportado para o café consumido no mercado interno? não, veja, eu não acho que é diferente. Eu acho assim. Que costuma se dizer, não, Não, café bom vai para fora, o que não, fica mercado interno é porcaria, né? durante muitos anos isso aconteceu. De fato. De fato. Por quê? Por exemplo, a Alemanha é o maior exportador de café já produzido, torrado
para consumo. Por quê? Eles olharam para esse mercado e agregaram valor. E nós somos um grande fornecedor de matéria-prima. Hoje, eu diria que o Brasil está num nível de qualidade igual a qualquer país top line de café. Por que que eu digo isso? Eu acho assim, o café ele evoluiu muito na qualidade com o expresso, porque só para a gente lembrar um pouco nostálgico, o que que era o expresso no Brasil? Como ele nasceu? Ele vinha das padarias com aquele moído na hora, que era um café muito queimado, e aí foi para a máquina de expresso. Como ele era muito forte devido ao ponto de torração, todo mundo punha muito açúcar. Eu me lembro disso, que uma das propagandas do expresso na época era o açúcar boiar em cima do cafezinho, que é uma coisa que hoje eu discrimino. O açúcar hoje é um negócio, porque o açúcar está dentro do café de qualidade. Quanto maior teor de glicose no café, de melhor qualidade. Tanto que quando a gente toma uma Quer dizer, de xícara, uma maneira popular, podemos dizer que o café já vem adoçado pela natureza? isso, ele tem variedades com mais teor de açúcar e com menos teor de açúcar natural da própria Olha aí que fruta. interessante, eu desconhecia essa informação. E é interessante assim, você toma um café expresso sem açúcar, você deixa a xícara parada, depois de 15 minutos a glicose aparece, você sente o cheiro da glicose, sabe? E aí foi evoluindo, né? Está evoluindo e existem várias maneiras de preparo, E tem vários tipos de café também, né? vários tipos de. Qual é o café que é mais adocicado, digamos assim, Eu a acho assim, eu sou qualidade um fã da Alta Mogiana. alta-mogiana? Tem cafés em Minas espetaculares, tem cafés no estado de São Paulo, na região de Franca, que é a Mogiana, muito bom, na região da Paulista, onde nós temos propriedade, fazenda de café. Eu acho assim, a coisa que me entusiasmou muito com o café é o consumidor. A gente aprendeu a escutar o que ele quer levar para casa. E o consumidor, no início, o coado eram cafés para alto rendimento, então se queimava o produto na torração. Era um conceito de rendimento para a dona de casa. Hoje já não mais. Hoje, mais qualidade. Júlio, diga uma coisa, tem um jeito brasileiro de fazer café ou o que se faz de café aqui, o parâmetro de produção é semelhante ao que fazem em outros países? Não, nós temos um consumo muito forte do coado. E lá fora, o coado ele é bem menor do que o consumo do Brasil em proporção. Eu diria que hoje o coado gira em torno de 80 até 85%, Tudo isso? tá? Gira em torno de 85% do café consumido em quilos, quilos torrados. E a gente está vivendo agora a introdução da cápsula, que pegou um mercado e proporcionou a degustação de vários tipos de café, que isso foi muito, muito interessante para nós que trabalhamos no segmento de café, para quem produz, porque eu conheci inclusive pessoalmente o Eric Favre, que foi o que inventou a cápsula da Nespresso. Então eu conversei, tive na Suíça, vi, olhei. Hoje assim, a E hoje cápsula vocês fazem isso nós também, né? fazemos cápsula também, não com uma tecnologia tão apurada como a Nespresso, que eles têm uma tecnologia muito apurada, mas a gente consegue ter cafés de qualidade, inclusive superior aos da Nespresso em determinados blends, né? O Brasil ele tem assim uma diversidade de cafés que é muito importante. Por exemplo, pega Minas, sul de Minas, Cerrado, é um café estratégico na Europa. Todo mundo importa porque ele aceita um blend de cafés menos favorecidos e dando o DNA e a personalidade do café mineiro que é mantida. Então ele é um café que ele aceita um blend de cafés inferiores. Então ele é muito estratégico na exportação. E o café paulista?
O Paulista é um café encorpado e sem acidez. Ele é, para mim, que gosto de café, ele é o número um pro coado. Coador é o Paulista, é o mais saboroso. Isso é um gosto pessoal. Na sua avaliação, São Paulo ainda é a terra do café? É terra do café. Minas hoje produz mais, porque eles foram para o Cerrado, que devido à topografia plana, você tem uma chance de mecanização Ó, muito. e a cana-de-açúcar também começou a empurrar, Começou né? a empurrar as culturas e Minas tem o Cerrado de Minas, que é um solo mais fraco e mais superficial e sofre mais com a seca do que o estado de São Paulo, onde tem alguns padrões de terra roxa, de terra de massapé, terras mais fortes, né? Mais férteis, né? Mas Minas, hoje, com correção de solo, eles estão em alta produção. Eu compro café de produtores de Minas, mas cafés premiados realmente, né? Porque uma coisa que eu queria deixar assim, que eu acho que é até uma questão de cultura, é, o jovem entrou no mercado de café, com prensa francesa, o coador, o Vário, o 60, quer dizer, tá tudo sendo muito explorado. Deixa eu te fazer uma pergunta Pois não? agora em nível estritamente pessoal. Pois não? É, quando eu era criança, adolescente, etc, etc, e agora envelhecente também, a minha geração toda tomou muito café e toma até hoje. As pessoas com as quais eu convivo, evidentemente. Então eu percebia, a gente chegava na casa da avó, na casa da tia, na casa de um amigo, qualquer lugar que você chegasse, não, você toma um café? Era a primeira coisa que a pessoa falava. Você toma um café? E a gente tomava um café. As gerações posteriores começaram a fugir um pouco do café. Então hoje vejo muita gente, digamos na faixa de 15 a 30 anos, que simplesmente não tomam café. Mas você veja a curiosidade. E o que que aconteceu? Realmente a sociedade brasileira está parando de tomar café ou essa minha visão Não, tá furada? eu acho assim, não é que estão parando, realmente eles mudaram um pouco esse conceito. Eu mantenho muito matinal, após o almoço, sabe? É um momento para mim de relax, Momento sagrado. sagrado, converso com a esposa, com os filhos. Agora eu brinco e falo, bom, a molecada hoje, o que que eles gostam? Da noite. Noite, café tira o sono. Eu vejo que eu tenho os meus sobrinhos, todos jogam um computador. O que que eles vão lá na minha máquina de expresso? Eu vejo, escuto o barulho do moinho a noite Dá inteira. uma carga rápida Já. para segurar a Então, noite. quer dizer, foi substituído. Agora, É a forma de tomar, é de a consumir o forma. produto. E eles foram, Mas o né? pessoal está voltando Tá ou não voltando. deixou de Não, tomar café. devido ao marketing de uma Starbucks, tudo, eles tomam muito café tipo Frantino, com cappuccino, com isso, com aquilo. Quer dizer, foram buscando alternativas. Você vê, nós temos uma fábrica que nós fabricamos os cappuccinos de doce de leite, inclusive nós lançamos agora o de doce de leite argentino, não aroma, Opa, de excelente qualidade. Quer dizer, a gente vê que o jovem vai muito para esse mercado. É um mercado que abraçou a juventude. são os alfajores no copo? Isso, eles entraram com tudo. Eu acho assim, eu escutava isso do meu pai, que eu lembro com muito carinho, ele falava, filho, o café é original. Não tem nada que substitua o café. É uma bebida que tem um sabor original, né? Então a gente vê, está evoluindo, está crescendo. Houve com esse Hoje em dia se tem muitas cafeterias, né? Coisa que muitas não existia cafeterias. até pouco tempo atrás, não na quantidade e na qualidade também, né, que existe hoje.
sem dúvida. Essas cafeterias Cafeteria de hoje, elas produzem um café de boa qualidade? produzem, é um cult, um point onde vai o pessoal mais, vamos dizer, intelectualmente favorecido, mas O café é cult. é um cult, todo mundo vai. E assim, né? Hoje as cafeterias estão assim produzindo cafés de altíssima qualidade. O Brasil hoje dá valor, eu sei porque a gente compra, a gente avalia e a gente acompanha o mercado. Então, eu acho que o Brasil hoje, eu não diria que eu poria ele em primeiro plano no mundo. Por exemplo, o Japão sempre comprou cafés finíssimos. A Alemanha, cafés finíssimos. Por exemplo, café na Alemanha não pode ter cremosidade. O brasileiro já puxou mais para o lado italiano, gosta de ver uma cremosidade no expresso. Então, Mas isso tem a ver com a influência italiana, particularmente em São tem a Paulo? influência italiana, porque meu pai fez parte do consulado. O Brasil é uma outra Itália aqui dentro, né? Sim. Se não me falha, tínhamos 4 milhões de oriundes só na Grande São Paulo. No país inteiro são 30, se eu não me São engano, né? 30. É o Então, terceiro, a Itália está aqui dentro. não E tem o como fugir. café, eles. Mas eu acho assim, uma coisa que eu acho que é. Eu sou vamos dizer, um apreciador e muito curioso, né? Que eu já fiz um trabalho no Gambrinos, que é uma cafeteria em Nápoles, que eles fazem 4.000 xícaras de café por dia. 4.000? 4.000. Eu Como é que fiquei chama esse café? Gambrinos. Cambrinos. Aí eu fui lá para extrair o café e falar, pô, quero conhecer de perto o que que existe. Cada italiano pede o café de um jeito. O meu é com a espuma, um pouco não sei o quê. A gente falou chato, cada um tem um café. Então, o barista É personalizado o café. é o chefe de um restaurante, como é o pizzaiolo na pizza. Então, é uma coisa assim que eu vi lá, falei, poxa, que, que mundo que tem, né? E o italiano, ele foi muito para os cafés muito forte encorpado, e aí nasceu o cappuccino, para atenuar com leite. Você vê a curiosidade. Para Aí dar a nasceu o quebrada. macchiato, que é o Hum. café com um pouco do creme do leite em cima. Sabe, foram evoluindo. Quantas qualidades de café a gente pode dizer que existem hoje no mundo? Ah, existem muitas qualidades. Existe, na minha visão, o Etiópia, que é um dos. Existe, por exemplo, o colombiano, que é um café suave, adocicado, excelente. O Brasil tem algum O colombiano? colombiano sempre rivalizou com o Brasil, né? Com o Só que ele é brasileiro, um o café. perfil de café que tem no Brasil, não com a quantidade que eles têm, mas eu acho que a nossa versatilidade supera, né? Porque assim, o ideal de um blend de café, o que a gente persegue é assim, atenuar muito o sabor da fruta. Então, existe assim, tecnicamente, um ponto de torração que você preserva todos os sabores e aromas, né? Então, a gente tecnicamente trabalha nessa linha. Então, por exemplo, você tira um E café. necessariamente tem que manter aquele padrão, né? Porque aí você varia com a matéria-prima. Então, vamos dizer, aparece o paulista, que é o paulista, o Cerrado de Minas, o Sul de Minas, o Mogiano. Ele aparece. Agora, se você torra um café, vamos dizer, uma torra muito suave, crua, ele tem um azedinho que é uma acidez que foi feita na industrialização, não é do produto. O café também sofre mutação, né? Muito. Vamos falar melhor sobre isso daí no segundo bloco, porque o papo tá delicioso. Vamos dar uma paradinha rapidinha para um cafezinho bem ligeiro. Até já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Depois do nosso saborosíssimo café, voltamos ao segundo bloco com Júlio Sabia. Diga o seguinte, Júlio,
como é que se corrige o café no laboratório? É possível você pegar um café de uma determinada safra que choveu menos, que choveu mais, e você precisa ajustá-lo para aquele padrão de produção que vocês têm? Não, existem técnicas para isso. E a técnica é você blendar ele com outro café, porque é assim, muita gente, um blend de café. O meu café é da fazenda. Todos os cafés são da fazenda. Não Eles tem não jeito, né? nascem na Avenida Paulista. Então, os cafés existem um com uma acidez, as características de cada região, né? De cada fazenda. Você Isso tem a ver com o solo, né? com solo, com altitude A importantíssima, altitude também dá altitude, diferença. isso, e o híbrido, né? A variedade. Hoje tem híbridos mais evoluídos. Por exemplo, existe o Bourbon amarelo, Catuai vermelho, Pacamara, Mundo Novo. Existem várias linhas de café. Produzir café hoje é uma ciência ou está caminhando para isso Não, já? eu acho assim. Nós temos lá uma gleba de quase 200 hectares de café irrigado, que é uma coisa que hoje é uma condição básica para produzir. E eu estou vendo já os drones que estão pulverizando a título de teste com sucesso. Então, eu acho que num curto espaço de tempo, os drones Os vão drones entrar, serão parte do serão processo. parte da produção do café, porque eles aplicam de uma maneira muito menos desperdício, muito mais eficiente, muito mais rápido e com precisão, né? E você faz um programa do que você quer, o drone não erra. Ele vai na rua certa, faz a dosagem correta. Então, eu vejo assim, o café, ele vem aumentando a produtividade e melhorando muito a qualidade. A produtividade no Brasil, ela é boa, ela é, digamos assim, aceitável para o Ela produtor? é, ela é um pouco irregular, né? Existem, eu conheço fazendeiros de altíssima produtividade, padrão para qualquer lugar do mundo, e tem o café, por ele ter muitos pés no Brasil, ser uma cultura extensa no país, existe gente que não trata tão bem, porque o custo, sabe? E aí ele cai a produtividade. Ah, Mas eu entendi. diria que hoje, Vai de um produtor para o outro. de um produtor para o outro, Tá. Hoje tem as colheitadeiras todas automáticas. Você vai fazer a roação do plantio, você faz todo automatizado, sabe? Isso dá diferença na Ah, produção? dá na produção, dá no custo de matéria-prima. E no sabor, tem, chega a Tem, atingir o sabor tem, também? porque é assim, o café que cai no solo e fica por mais de uma semana, ele tem o contato com a umidade do solo, ele já sofre danos de qualidade. Então, o ideal seria colher o café em cereja, sem ter o contato com o solo. Isso acontece em uma minoria, em locais onde a montanha é muito irregular, não se consegue mecanizar. E aí, Então, colheita manual. e aí eles têm um café de um preço acima e de qualidade acima. Agora, eu acho assim, o Brasil hoje, com a cafeicultura, está indo muito bem, sofreu com esse fenômeno climático que o mundo inteiro viu. Eu ia te perguntar, ele é muito suscetível a mudanças climáticas? A planta é muito Ele sensível? é, Ou é uma planta mais não, que já tem alguma resistência ele, pelo tempo que está sendo produzida no não, Brasil? o café, eu diria que um pé tem uma longevidade de 50 anos, então ele é uma planta resistente. 50 anos. 50 anos, isso antigamente, porque Produzindo normalmente. produzindo, aí você decota ele, você corta, quando ele perde a saia, que é um lugar de alta produção, então você decota, mas a raiz é a mesma, fica ali. O café, ele é muito resistente. Agora, uma coisa que eu estou vendo, e eu leio muito, o microclima está mudando, que a gente está sentindo
esse veranico do ano passado, de agosto, tudo, isso influencia, porque a planta, na hora que ela vai dar aquela descansada, o calor precipita uma vegetação. Então, essas consequências ainda não dá para mensurar com 100% de exatidão. E as pragas? Que tipo de praga que Olha, o cafezal tem que não, tem o bicho mineiro, administrar? tem ainda a ferrugem, mas hoje já com os inseticidas que existem, está muito bem controlado. Eu acho que o Brasil não tem mais nenhum risco assim de um fenômeno, até então, de uma praga que vai derrubar a quantidade de safra. E por que o café teve aquela disparada de preço, O como café, poucas vezes eu me lembro de ter não, visto? o café teve uma disparada porque com essa seca ele perdeu um ano que seria um ano de boa safra, um ano aí de 55 a 60 milhões de sacas colhidas, ele colheu muito menos que isso. Então, faltou O o produto. produto a nível mundial, que E isso é vem. nível mundial, não foi somente nas Não, regiões não. O que Brasil, cafeicultores não. O do Brasil, a Brasil. gente está tranquilo, porque a gente consome de 22 a 23 milhões de saca ano, tem o produto. Agora, a nível mundial, ele vem crescendo muito, com essa influência das cápsulas. O business café cresceu muito. Eu vejo, por exemplo, eu estou no mercado de máquina de café expresso. A gente vende uma quantidade muito grande, Está se vendendo muito, é? está se vendendo muito e cada vez mais. Aí a gente está já importando um moinho residencial que dá a possibilidade de comprar o grão torrado, você fazer tanto na bialete italiana como no coador, como na prensa. Enfim, a gente está já se adaptando ao consumidor. Então, o mercado de café ele vem em franco crescimento. E nós temos um problema hoje que o Vietnã sofreu uma queda e a gente, isso não é oficial, a gente sabe do pessoal que andou correndo, inclusive visitando lá, que acaba o fornecimento deles em agosto. O café robusta, o Conilon, porque eles não vão ter mais. Isso significa para o consumidor que logo deve ter aumento de preços? Eu acho assim, isso é uma opinião Entendo, sempre porque é lei de demanda pessoal, e oferta, né? porque meu pai sempre falava, o café você vende no noivado, não no casamento. Quando parece que vai explodir o mercado, ele vai cair. Mas é assim, o mercado de café eu acho que já está estabilizando. Ele parou de subir, ele tem hoje um produtor, graças a Deus, muito capitalizado, então ele não tem a necessidade de uma venda aumentando a oferta de produto, vem exportando bem. Eu diria assim, o ano que vem, se a gente conseguir, e vai conseguir, se Deus quiser, e o clima deixar, a gente começa já a entrar numa normalização de quantidade de café safra. Aí nós vamos ter, eu não diria, eu não acho que o café vai cair a níveis de 3 anos atrás, de 2 anos, mas Mas pode ter algum recuo de eu preço acho que ele deve ter para o consumidor. um recuo para o consumidor. E o consumidor, por exemplo, nós tivemos uma queda O no café ele supermercado. tem proporcional, só Pois, para a gente pois entender. não, Por exemplo, você produz açúcar no Brasil, mas o preço é internacional. Você produz gasolina no Brasil, mas o preço é internacional. Então, café é o igual, dólar dá uns repiques, você paga o preço. café é Com café igual, acontece a mesma mesma coisa? coisa. É cotado na Bolsa de Nova York e Londres. Robusto em Londres e o Arábica em Nova York. Então, é assim, eu acho assim, nós tivemos uma queda de consumo da ordem de 20% no supermercado por causa do preço. A dona de casa se assustou, mas já normalizou. Quer dizer, Ninguém aguenta tomar chá tanto tempo, né? é complicado, né? A gente como está no segmento de café, eu não gostaria de proporcionar isso ao consumidor, né? Mas eu acho que a gente, mais um ano, deve iniciar a normalização do preço do café. Vamos ter uns picos, que é natural, né? E vamos rezar para São Pedro não mandar frio esse ano, porque já começou um maio frio
E isso é muito ruim para a cafeicultura, né? Pro café é Se ruim, tiver uma geada, aí a gente vai ver outro repique, a mas quebra acontece. porque a geada compromete a safra futura, né? Então, o ano que vem, se colher pouco, ele já reflete agora o preço, né? Importar café nem pensar. Não, eu acho que até está proibido, mas eu acho que não é uma coisa que vai solucionar. Porque hoje o Brasil, isso é uma coisa que até vou valorizar. O importador lá fora, ele se sente muito confortável em comprar café do Brasil. Porque hoje o Porto de Santos, Paranaguá e outros portos estão muito preparados para exportação. A gente consegue escoar produto com uma facilidade que eu rodeio, tive na África, já tive em outros países. Lá é muito difícil, muito complicado, não tem pontualidade como tem no Brasil. Então o Brasil hoje é Tem uma cultura de exportação. cultura assim exemplar. Então o gringo lá sabe que se ele comprar, ele vai receber no dia que ele comprou. Então a gente tem esse plus no mercado de café brasileiro, que é essa eficiência logística, né, de Vamos porto. falar de cafés especiais. O que são exatamente cafés especiais? São grãos diferenciados que você recolhe na planta? São grãos preparados em laboratórios? Você tem alguma engenharia genética? Como é que é isso? Não, o café especial, na realidade, ele é escolhido em determinados talhões das fazendas que produzem esses cafés de alta qualidade. Então, eles são cafés diferenciados em termos de qualidade. Eles são um volume menor, lógico, mas são cafés de excelente qualidade. Por exemplo, São plantas brasileiras ou são não, plantas plantas brasileiras. adaptadas? Não, plantas brasileiras. São cafés de altitude, são cafés que muitas vezes são colhidos cereja. Existe, por exemplo, existe o café lavado, o cereja descascado. Ele não é necessariamente um café especial, mas ele é um café diferenciado. O que que é um café cereja? O café cereja, ele é colhido cereja, aí ele passa por um processo de lavagem, que ele entra na água, tem contato com a água, aí ele Essa separa o lavagem é verde, só água ou tem só algum água. Ele insumo passa, químico? não, ele passa na água e separa os cafés menos maduros dos mais maduros. Então, Mecanicamente isso. nessa uniformidade de maturação vem a qualidade, porque aí você tem um padrão de café em termos de maturação, né? Então existe, o Willi é um comprador muito grande desse produto, eles usam muito. No Brasil, o Orfeu usa esse tipo de produto, a gente usa um pouco desse produto. E os cafés, na realidade, eles são classificados pelo pessoal do Specialty Coffee, sabe? Eles fazem o café e tomam e dão uma pontuação, que é uma pontuação que acima de 82, 83 já é considerado um café especial. Me corrija se eu estiver errado, Júlio, por favor. Eu fiz uma pesquisinha rápida pela internet para ver qual é o consumo per capita de café no Brasil. Achei alguma coisa próxima de 5 quilos por ano. E aí vi Finlândia com 10. A Finlândia tem um consumo per capita que é o dobro do brasileiro. Por É causa do isso clima mesmo? frio, né? O clima frio, ele estimula demais a bebida do café, como de tudo. Por exemplo, os cappuccinos no inverno, a gente tem um crescimento de 40, 50% na venda. É um negócio Chega a isso. absurdo. Chega a isso. Então, o café também tem um aumento. É que o Brasil hoje frio tá moda, né? Porque frio mesmo É. a gente não tá A gente assim. costuma dizer, tem 15 dias de inverno É, no Brasil agora. e lá fora eles ficam dentro de bares, eles tomam Mas café. você tem a cultura, né? Essa cultura do café. O que falta para o Brasil ter um consumo melhor de café? Tem que cair preço? Eu acho que sem dúvida o É preço, renda per capita do eu acho, brasileiro que é ruim? não, eu acho assim, a queda de preço vai estimular sem dúvida o consumo. Isso
de qualquer produto. A gente brinca, fala, hoje um bom café especial ele custa igual 1 litro de uísque bom. Quer dizer, chegamos num nível de preço alto, né? Mas eu acredito muito na versatilidade, na variedade para o consumidor, ele poder fazer o café e ele mesmo ir descobrindo o que ele quer. Por exemplo, tem consumidor que quer a máquina com grupo, com caldeira de rame italiana de cobre, de latão, porque dá um gosto diferenciado do produto. O consumidor ficou mais exigente, é Ficou isso? muito mais exigente. A internet, eu brinco, falo, Dr. Google, ele ajuda nisso. Então, hoje o consumidor, que eu vejo assim, a gente tem muito consumidor no mercado digital. Eles fazem umas perguntas que eu não imaginaria, técnicas, sabe? Pô, mas o café, esse café é diferente desse, nisso. Quer dizer, eles estão tendo essa percepção e isso estimula o consumo, né? Você tem alguma formação em agronomia ou é o Não, dia a dia que chegou então, no DNA da família mesmo? não, é no DNA, eu sou economista formado, mas é no DNA. É que é assim, né? Eu tenho uma. Porque é uma cultura muito específica, cara. Eu gosto, sou curioso, aonde eu vou eu aprendo, eu olho, eu ando o mundo. Por exemplo, eu conheço os maiores produtores de máquinas da China, os maiores da Alemanha, os maiores. Eu trouxe as A máquinas, China está fazendo máquina de muita café coisa, muita de coisa. qualidade? De qualidade. A China tem os produtos de alta qualidade e de baixa qualidade. Eu, em 93, trouxe a Saeco para o Brasil, que foram as primeiras máquinas automáticas. A gente está há 33 anos nesse mercado de máquina express, já comercializamos mais de 150 mil máquinas. Então a gente tem muito feedback, a gente cresceu com esse mercado. Vimos a Vai crescer mais ainda esse Eu mercado acho no que tem um Brasil? espaço muito grande. Eu diria que aqueles 5 quilos eles vão subir bastante, sabe? É uma questão de dar subsídio para o consumidor fazer o produto dele. Porque, por exemplo, hoje a gente começa a analisar, nós temos excelentes vinhos no Brasil e não tínhamos. Mas tem excelentes. Um pouco caro, né? Deveriam ser mais acessíveis. Temos excelentes queijos no Brasil. Então, o café hoje, ele está indo nessa linha, ele vem De evoluindo, excelência. vai, e a cápsula, né, foi No uma coisa. programa, no programa anterior, a gente falou sobre sustentabilidade. Sustentabilidade, a COP30, essa discussão que permeia a todos nós, todos os países, sociedade civil organizada, etc. Qual é a preocupação que existe na produção do café em relação à sustentabilidade? Existe e já essa preocupação, essa determinação em se produzir sem violentar o solo, se produzindo alguma coisa com descarte menor? Como é que anda no Não, setor eu acho especificamente? assim, vem crescendo, mas eu vejo muitas empresas explorando esse marketing e não fazendo o ideal. Por exemplo, eu digo nós como indústria. Hoje nós torramos o café com gás da Bolívia, gás natural. Eu tenho água que passa por um sistema de filtragem suíça. Por que isso? Para poder não ter o cloro na hora de resfriar o produto, que o produto tem que ser resfriado a água, senão ele pega fogo, o café. Então, isso tudo foi traduzido em aumento de venda, em qualidade. E a gente tem a preocupação com o solo na fazenda. Por exemplo, a gente usa muito adubo orgânico, porque o adubo orgânico, isso meu pai trouxe da Europa, você vai mudando o padrão de solo, você vai melhorando a qualidade do solo. Por exemplo, esterco de galinha, esterco de mangueira.
evitando o químico. Quer dizer, o investimento inteligente. É um investimento inteligente que não compromete a produtividade. Isso tudo é um benefício, porque a terra, se você extrai dela e não repõe, ela vai se tornando mais fraca, né? Cada vez mais debilitada. E eu acho assim, por exemplo, eu até estava procurando uma embalagem ecologicamente correta, não tem no Brasil para café. Não tem? Não tem. Existem, eu não vou falar mentira, que é uma palavra pesada, mas coisas que não preenchem isso. Sabe? A gente vê, mas tem um. Eu estou procurando isso. Por quê? Eu acho que o plástico, o alumínio, é uma coisa que polui e vai ficar para os netos, né? O pacote de café ele tem folha de alumínio, ele é revestido, Tem. né? É assim, se não tiver, ele é permeável e oxida, porque o café, ele absorve odores. Se você põe um café do lado de um sabão Omo, ele vai cheirar sabão Omo. Ele puxa. Então, o alumínio é a barreira que a gente E chama. aquele cafezinho granulado que vem no vidro, ele tem proteção suficiente? No vidro, sim, ele tem. O solúvel hoje tem excelentes solúveis no Brasil. Antigamente, os solúveis tinham um pouco de preconceito com o consumo do café solúvel. Hoje a gente vende bem solúvel, eu conheço as fábricas de solúveis no Brasil. O instant coffee é um café rápido, né? Você faz, ele não vai dar o sabor e o aroma de um café expresso, sabe, de um café coado, enfim, mas ele tem o mercado dele. É um café que vai muito com o lácteo, né, com o leite. O pessoal de manhã rápido vai lá, põe uma colherzinha, uma ponta de colher do solúvel e já toma um café com leite. É verdade. Mas ele vem crescendo, mas crescendo bem a quantidade Eu no Brasil. conheço alguém que faz isso até hoje e eu costumo dizer, olha, quem usa café solúvel é porque não gosta de café. Tá bom, não gosta de café, não tome café, por favor. É muito radical esse raciocínio? Não, é assim, eu brinco e falo, ó, toma quatro, eu tomo 10 expressos por dia, né? Você tomar Só 10, 10? 10, você tomar 10 cafés solúveis por dia, acho que você não precisa nem acender a lâmpada do banheiro que vai estar acesa. Então você não tem tempo para dormir, só para Não tomar tem, café. só para tomar café. Excelente. Vamos deixar uma mensagem final sobre o futuro do café no Brasil. Eu diria para você deixar para essa câmera aqui, Ó, o por favor. futuro do café no Brasil está na mão dos jovens, que a gente tem esse comprometimento que eu já trago, né, de herança de qualidade e de responsabilidade em fabricar um bom produto, e o jovem dá essa sequência, né? Eu acho que o Brasil é um país riquíssimo em termos de solo e de produto. Nós vamos dominar por muitas décadas o mundo do café. E vamos subir esses 5 quilos por ano, né? Vamos, dos 5, vamos ver quem sabe chegar nos 10 da Finlândia. Falamos com Júlio Sabia, o CEO da Intercoffee, produtor do Café América. Júlio, muito obrigado Foi um pela prazer, presença, disponha. por esse papo agradabilíssimo. Obrigado, foi um Boa sorte prazer. nos negócios. Obrigado igualmente. E fique com a gente, que vem bem mais podcast por aí.